Bom, a história do André do Rap, ela começa a ter consequências também dentro da Câmara dos Deputados. Os deputados que integram a comissão especial formada para discutir a possibilidade de prisão após segunda instância, eles entregaram ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, um novo pedido para que os trabalhos sejam retomados. Inclusive, o Alex Manente, deputado do Partido Cidadania, autor da proposta, ele disse que a comissão será reativada na semana que vem. E aí há até uma contradição, não é, entre o que diz Manente e o que diz Rodrigo Maia. Porque, segundo o Manente, a decisão de retomar, de reativar na próxima semana a comissão especial, ela foi tomada depois de conversa com o Rodrigo Maia. Mas o Rodrigo Maia já se manifestou a respeito, aquele jeitão, não é? Dizendo o seguinte: eu acho que é só, e aí ele diz, nas próximas semanas, a frase está com aqueles cortes de uma fala mesmo, não de um texto escrito, né? Uhum. A gente retomar os trabalhos da comissão e votar neste ano ainda. Não há, diz Rodrigo Maia, necessidade de acelerar por uma questão simples. Ela já está bem avançada, declarou Rodrigo Maia. Bom, uma coisa é importante. O assunto está sendo tratado onde deve ser, no parlamento. Nós temos visto no Brasil, nos últimos anos, ou por omissão do parlamento, ou por iniciativa de ministros do Supremo, nós temos visto o judiciário legislar. Em vários temas, em vários assuntos, eis o judiciário legislando, fazendo leis. Leis eleitorais, decididas no âmbito, por exemplo, de um tribunal eleitoral. Não é nem no Supremo, hein? No Tribunal Eleitoral, eles legislaram sobre eleição. Assunto, repito, que cabe ao Congresso, independentemente do mérito da legislação escrita por juízes, que não receberam da sociedade tal incumbência. A incumbência de legislar, pasmem, é do Legislativo, não é? O Legislativo legisla. Mas, muitas vezes, o Legislativo é omisso, consegue, em algumas ocasiões, ser mais lento do que o Judiciário e passivamente vai recebendo essas decisões do Judiciário, que várias vezes, pela voz de seus ministros, no caso o Supremo, várias vezes saiu do Judiciário a seguinte fala: temos de tomar uma decisão porque o Congresso nada faz a respeito deste assunto. É claro que muitas vezes é o impulso legislador de alguns ministros do Supremo. Aliás, Luiz Roberto Barroso, digamos que personifica esse impulso legislador, não é? Ele já legislou sobre aborto, ele já legislou sobre eleição e costuma, inclusive, se autodenominar uma espécie de indutor de fatos e mudanças históricas, não é? Alguém que, diz ele, empurra a história na direção certa. A questão é certa para quem? Para o Barroso. Mas não cabe ao Barroso, a ele não foi dada a incumbência, a missão, a tarefa, a obrigação de legislar. Pelo contrário. Mas esse ambiente, ele tem duas causas. A Constituição, porque é sempre bom a gente observar, lembrar, notar qual era o contexto político
quando uma Constituição foi escrita, das várias que o Brasil teve. Sempre você vai encontrar motivos históricos, circunstâncias históricas para determinados textos. E na Constituição de 88, ela é resultado de um ambiente político de muita desconfiança. Primeiro, havia claramente legisladores com olhos no retrovisor, olhando para o recém-encerrado regime ditatorial e buscando na nova Constituição várias maneiras, vários mecanismos para que não se recriasse um ambiente propício àquilo que houve durante o estado de exceção. O que é natural e é positivo. Porém, é claro que em alguns casos eles não sabiam exatamente o que estavam produzindo, que portas eles estavam abrindo para a sociedade brasileira. E por outro lado, havia uma autodesconfiança no parlamento que acabou resultando em poderes extraordinários para o Supremo Tribunal Federal. Não é para o Judiciário como um todo, mas para o Supremo Tribunal Federal. E diante das omissões do Congresso, mediante a constatação de que o Congresso muitas vezes patina num assunto e nada resolve. Aliás, vale ressaltar e notar que são vários os artigos constitucionais que 32 anos depois continuam esperando regulamentação prevista no próprio texto constitucional, e isso cabe, claro, óbvio, ao Congresso. E ele se omitiu diversas vezes. E aí, um judiciário que recebeu da Constituição de 88, ou um Supremo que recebeu da Constituição de 88 poderes excepcionais, ele, diante dessas omissões do Legislativo, o Supremo legisla. E aí, ministros do Supremo, ocupando circunstancialmente cargo no TSE, também lá tratam de legislar. Pois bem, há também o fato de que temos no Brasil leis, não todas, é óbvio, mas há leis que não são bem escritas. O texto é ruim. O texto é ruim e, por isso, abre margem para interpretações distintas, até antagônicas, diferentes. E no caso da segunda instância, é interessante notar como o Supremo balançou de um lado para outro, oscilou, foi numa direção, voltou para a posição anterior, foi de novo naquela direção. E mais interessante que com poucas mudanças na sua formação, ou seja, juízes, ministros que decidiram uma coisa, eles mesmos decidiram outra, o oposto, em razão de circunstâncias diferentes. Então, o Supremo Tribunal Federal autorizou e desautorizou a possibilidade de prisão depois de condenação em segunda instância. Voltou ao tema e, de novo, resolveu permitir a possibilidade, não é uma imposição, obrigado está o juiz a determinar a prisão depois de condenação em segunda instância. Não. Mas permite que o juiz, que o judiciário, determine a prisão, ou até um colegiado, no caso de um tribunal federal regional, determine a prisão depois de condenação em segunda instância, dependendo das circunstâncias. E aí, quem deve observar a circunstância e determinar ou não a prisão depois de uma condenação em segunda instância é a própria segunda instância, ou o STJ, ou o próprio Supremo, ou até
um juiz de primeira instância depois de condenação em segunda instância. O que não é possível é que, em determinado momento, um ministro que votou a favor dessa possibilidade não mude sua interpretação do texto constitucional, mas utilize o argumento mais subjetivo, pessoal, que foi o que aconteceu com Gilmar Mendes. Ele, quando houve a autorização, quando o Supremo admitiu a possibilidade de prisão depois de condenação em segunda instância, foi com o voto de Gilmar Mendes. E depois, alguns anos depois, quando o Supremo revê sua posição e vota, decide contra a possibilidade de prisão depois de condenação em segunda instância, Gilmar Mendes muda seu voto, o que foi decisivo, foi 6-5, e muda seu voto com o argumento de que estavam abusando da possibilidade. Convenhamos, um argumento precário. O voto do ministro, na última votação sobre o tema, ele foi justificado, explicado, com um argumento pobre, um argumento precário, um argumento pessoal. Ele achou que estavam abusando. Ora, da mesma maneira que um juiz de qualquer pequena cidade brasileira deve observar a lei, tomar suas decisões de acordo com a lei, agir de acordo com a lei e ter como base não suas opiniões pessoais, mas os autos, aquilo que a defesa apresenta, aquilo que os promotores apresentam, para tomar sua decisão, convencido ou não de provas para condenar ou absolver, então, se ele absolve ou condena, se ele condena ou absolve, isso só pode ter um fundamento: a absolvição ou a condenação. Só pode ter um fundamento: a análise dos autos, a conclusão a qual ele chegou depois de mergulhar naquilo que foi apresentado como prova, naquilo que foi apresentado como contraprova, nos argumentos da defesa, nos argumentos da acusação. Ele vai absolver ou ele vai condenar. Não importa nem a opinião dele. Ele pode achar que o sujeito é culpado, mas se as provas não são suficientes, ele deve tomar a decisão de acordo com essa conclusão. Não há provas suficientes para a condenação. Só. Portanto, tem de ser caso a caso, um por um. Se isso vale para qualquer juiz de qualquer pequena cidade brasileira, de qualquer região, porque há juízes que atendem várias cidades, são juízes de uma região, isso vale, é óbvio, para um ministro do Supremo. Ou Gilmar analisa caso a caso para dizer aqui houve abuso, aqui não houve, ou ele, de repente, enxerga no texto constitucional que não havia enxergado antes, que a Constituição proíbe a possibilidade de prisão depois de condenação em segunda instância. Em nenhum momento ele disse isso. Em nenhum momento ele argumentou que a Constituição impede a prisão depois de condenação em segunda instância. Em nenhum momento ele cita o texto constitucional para amparar o seu voto. Ele simplesmente disse: estão abusando, então vamos proibir. Uma mistura de atitude tutelar em relação ao conjunto do judiciário com uma certa arrogância, no sentido de, se ele acha que estão abusando, ele proíbe, não é? Uma atitude tutelar e que não está amparada na Constituição. Há outros juízes que, desde o início, votaram contra a possibilidade, e aqueles que, desde o início, votaram a favor da possibilidade. A Rosa Weber, por exemplo, depois que o Supremo, no seu pleno, decidiu que havia a possibilidade,
ela teve diante de si, ela votou contra a possibilidade. Mas tomada a decisão, ela teve depois diante de si a possibilidade de votar contra a prisão em segunda instância. Porém, ela votou a favor dizendo o seguinte: esta é a posição do Supremo. Ela foi voto vencido. Computados os votos, oficializada a decisão, ela disse: esta agora é uma decisão do colegiado e eu não vou negar esta decisão. O meu voto foi vencido. E passou a tomar suas decisões, a dar os seus votos, de acordo com a decisão anterior do Pleno. Quando, porém, o mérito voltou à votação, ela então votou pela impossibilidade de prisão depois de condenação em segunda instância. Ela não mudou o voto dela, mas aí ela teve a oportunidade de se referir ao mérito, de se posicionar em relação ao mérito. O Gilmar Mendes não. Ele votou primeiro a favor e depois contra, mas não argumentando que havia mudado sua interpretação do texto, que havia encontrado na Constituição o impedimento. Ele disse que estavam abusando. É claro que a sociedade, quando a gente fala sociedade, é uma coisa meio abstrata, né? A sociedade não é um ente homogêneo, longe disso, ainda bem. Mas, majoritariamente, a sociedade, por seus diversos canais, e hoje são vários, né, com as redes sociais, ela protestou contra essa decisão do Supremo. Mas ficou claro, quem pode mudar isso é o Congresso. Se o Congresso coloca na Constituição uma proposta de emenda, uma PEC, estabelecendo, atenção, depois de condenação em segunda instância, está permitida, não é obrigatória a prisão, mas está permitida a prisão. E aí o juiz é que vai analisar se ela é pertinente ou não, se a ordem de prisão é pertinente ou não. Se o Congresso vota isso e aprova com 3/5, pelo menos 308 votos na Câmara, pelo menos 49 votos no Senado, o Supremo não tem o que fazer, porque aí passa a ser texto constitucional. E aí não dá para dizer que tá havendo abuso ou não está havendo abuso. Há a explícita permissão constitucional, não é? Mas, vale notar, em nenhum momento o Gilmar disse que havia a explícita proibição constitucional. Tanto que em um momento ele votou a favor, depois votou contra. Não é? Por quê? Mudou o voto. Aí entram os subjetivismos, as relações do Gilmar com o próprio Poder Judiciário em outras instâncias, né? A clara aversão que ele tem à Lava Jato. Enfim, há várias explicações que, na verdade, formaram um conjunto de motivos para ele mudar o voto. E há outros que sempre votaram contra, não por convicção jurídica, mas por convicção pessoal, né? Por interesse, por amizade, por quem poderia ser atingido pela permissão. E tudo isso é lamentável, porque nós temos um Supremo e devemos sempre ter um Supremo. Não há Estado de Direito sem um judiciário independente e livre, e é óbvio que é fundamental uma Corte Constitucional. Mas ela está lá e é ridículo que alguém fique sugerindo o fechamento do Supremo, o fechamento do Congresso. Tudo isso é ridículo. Não cabe no Estado de Direito, não cabe na democracia a ausência do parlamento, a ausência do judiciário, sempre como poderes independentes, não é? E da mesma maneira, o executivo sempre independente. E aquilo que se idealiza, que é uma relação harmônica entre eles. Coisa difícil, muitas vezes só obtida por métodos não convencionais, muitas vezes ilícitos, muitas vezes ilegais.
Então, cabe ao Congresso fazer a sua parte. O que lamentamos é que o judiciário, que precisa existir, que é fundamental, e que na sua mais alta corte tome decisões com base em qualquer coisa que não seja a Constituição. O ministro pode olhar e falar assim, mas eu discordo disso que está aqui na Constituição. Ele pode, claro, ali com ele mesmo, né? Com seus assessores, vários. Mas ele tem de tomar a decisão com base no texto, ainda que ele discorde do texto. Porque ele não é legislador. Ele é juiz. E é pago, e bem pago, para tomar suas decisões em defesa do texto constitucional. Como guardião da Constituição. E é isso que é o Supremo. O principal guardião da Constituição. Não o único. O presidente deve ser, os legisladores devem ser, todos devem ser, na função pública, defensores da Constituição. Mas o Supremo é o principal guardião do texto constitucional. E é ruim quando dentro do próprio Supremo o texto constitucional é desrespeitado. Então aguardemos para ver a velocidade. O Maia, como vimos, não tem lá uma pressa ansiosa, né? Para que isso seja votado. Isso não significa, sejamos justos, necessariamente, que ele é contra o texto, que ele é contra a PEC. Não é bem isso. Não é? Na verdade, o Maia e o Alcolumbre, eles têm um poder também excepcional. Não é à toa que movem montes para ficarem onde estão. Ou seja, na presidência, o Maia da Câmara, o Alcolumbre do Senado. Inclusive, tentando driblar a lei. O senhor Alcolumbre está num esforço gigantesco para permanecer, para ser reeleito presidente do Senado, mesmo diante de um impedimento legal. Mesmo diante de um impedimento legal. Mas as assembleias legislativas permitem. Acontece que na Constituição está impedida a reeleição no caso do Parlamento Federal, ou seja, no Congresso, na Câmara e no Senado. E ele, como presidente do Senado, preside o Congresso. Mas eles têm muito poder. E também, até pelo fato de presidirem as casas, eles têm o tal termômetro. Ou seja, a chance de uma PEC ser aprovada, ainda mais PEC, 308 votos na Câmara não é moleza. 49 votos no Senado não é moleza. Então, pode ser que o Maia está verificando, observando, conversando, fazendo contas, conversando com líderes partidários, para saber aquilo que eles chamam lá de qual a temperatura no plenário. Qual a chance disso ser aprovado? Pode ser que não. Pode ser que ele não goste da ideia, da possibilidade de condenação, de prisão depois de condenação em segunda instância. Mas não acho que seja isso. Acho que é muito mais a medição que ele faz do ambiente da Câmara para saber qual a chance de uma PEC ser aprovada. Mas, finalmente, a bola está com quem de direito, com o Legislativo. Por óbvio, é lá que as leis devem ser feitas. Ronald.